Rodri dá sinal verde para o Real Madrid e Florentino Pérez toma decisão definitiva sobre a contratação. O craque passou a ser ventilado em Madrid nas últimas semanas. Rodri venceu a disputa pela Bola de Ouro e passou a ser especulado pelo Real. Da mesma maneira que foi tão criticado pelo que falou, ele também foi muito requisitado por outras equipes. Após muita especulação, o Florentino Pérez bateu o martelo sobre a contratação do craque espanhol. De acordo com o jornal Marca, embora houvesse o sinal verde do meia, o clube merengue não possuía interesse na aquisição do melhor jogador do futebol europeu e do mundo. A intenção do presidente dos blancos pode ser entendida como uma maneira de preservar a boa relação entre jogadores e elenco, uma vez que o astro do Manchester City teve uma rixa com o Vini Júnior. O Real de Carlo Ancelotti possui alternativas para a posição ocupada pelo meio-campista espanhol. Com a lesão de Tchouaméni, são 4 craques à disposição. Para a meia central, o técnico italiano tem optado ultimamente pela utilização de Eduardo Camavinga e Dani Ceballos. No entanto, Luka Modric e Federico Valverde são outras escolhas também. Na partida disputada nesse domingo 24, Ancelotti optou por Camavinga e Ceballos no meio de campo e as estrelas ajudaram o clube merengue a vencer o Leganés. Marcus Rashford do United é aprovado para defender outro clube europeu. O atacante dos Red Devils já vem sendo o alvo dessa equipe há algum tempo já. A diretoria do Paris está trabalhando nos bastidores, identificando nomes interessantes para reforçar o elenco do técnico Luis Enrique. A janela de transferências está chegando e esse é o objetivo. Segundo o portal Team Talk, o técnico não está satisfeito com as opções que tem para o setor ofensivo, especialmente Gonçalo Ramos. Por isso, fez a diretoria reacender o interesse em um craque. Trata-se de Marcus Rashford, do Manchester United. Diante disso, o clube francês já teria até interesse de adquirir o jogador na janela de janeiro, ainda segundo a fonte. Vale destacar que Kolo Muani foi ligado a outros clubes recentemente e Luis Enrique está preocupado com o desempenho do jogador. Clubes como Manchester United, Newcastle e Arsenal estiveram interessados. Com isso, aumenta ainda mais a preocupação do clube em encontrar peças interessantes para o setor ofensivo. A próxima janela pode ser muito interessante para o clube concluir alguma contratação. Luis Enrique gosta muito de Rashford e por isso a diretoria estaria interessada em trazê-lo no começo do ano. Vale lembrar que na janela de transferências do verão europeu passado, ele foi procurado pelo clube. Entretanto, Rubem Amorim, treinador dos Red Devils, quer o jogador no elenco, mas pediu que melhore seu desempenho de forma imediata. Além disso, ele estaria animado com a chegada do novo técnico, ainda segundo o portal. A princípio, pode ser que o atacante permaneça na Inglaterra, mesmo com o interesse do clube francês. Mesmo assim, o jogador não é o único na lista de desejos do PSG e será interessante ficar atento às notícias. Kylian Mbappé pode trocar o Real Madrid por clube inesperado em 2025, crava apresentador. O atacante vem sendo alvo de críticas por parte de alguns torcedores. Pois é, notícia surpreendente, Real Madrid e Mbappé podem se separar para a próxima temporada do futebol europeu, pelo menos é o que afirma Cyril Hanouna, apresentador de um programa francês. O francês chegou ao clube merengue na última janela de transferências, desde então soma 16 jogos disputados, com 8 gols marcados e 2 assistências fornecidas. Porém, ainda assim, uma saída já está sendo ventilada. Além disso, Hanouna ainda surpreendeu a todos ao apontar o possível destino do craque, o Paris FC da França. Conforme repercutido no Defensa Central, o apresentador afirmou que o time francês, grande rival do PSG, pode se tornar a nova casa de Kylian Mbappé. O Paris FC recentemente recebeu um investimento altamente bilionário, podendo fazer da equipe uma das mais fortes no cenário francês. Atualmente na segunda divisão local, o time tem um fortíssimo projeto e promete investir extremamente pesado quando chegar à elite. Isso inclusive estremeceria ainda mais a relação entre Mbappé e PSG. Vale ressaltar ainda que o mesmo apresentador também teria afirmado que o filho de Florentino Pérez deseja vender o astro. No entanto, o mandatário quer a permanência. Enquanto isso, Mbappé segue totalmente focado no Real Madrid, que busca uma reabilitação na temporada. O craque assinou o vínculo válido até o meio de 2029. Na última temporada, ainda com o jogador do Paris Saint-Germain, Kylian somou números impressionantes. Foram 44 gols marcados e 10 assistências fornecidas em 48 partidas. Após a lesão de Ter Stegen no Barcelona, o nome de Alisson ganhou força no Camp Nou. Isso porque o clube espanhol quer contratar um goleiro para resolver qualquer problema defensivo e assumir a condição de titular incontestável.
Por outro lado, o brasileiro Alisson também foi especulado no Bayern de Munique da Alemanha. No entanto, outro clube do futebol europeu estaria confiante que pode assinar um novo contrato com o atleta e tirá-lo do Liverpool. O Galatasaray da Turquia espera contratar o goleiro Alisson na janela de transferências de verão, na metade de 2025. A informação é do jornal turco Sabah e as negociações podem avançar a partir do começo do próximo ano. Aos 32 anos, o goleiro disputou apenas 8 jogos nessa temporada pela Premier League. Isso porque o defensor acabou sofrendo uma lesão contra o Crystal Palace e deve voltar apenas em dezembro desse ano. O brasileiro sofreu uma lesão muscular na coxa direita em outubro, mas o Liverpool não tem sentido sua ausência tanto assim. Não porque o goleiro é fraco, ao contrário, ele sempre é milagreiro no Liverpool. Mas na verdade, em resumo, é o fato de que os Reds não perderam mais com as atuações do goleiro Kelleher e a consistência da equipe tanto defensiva quanto ofensiva. Por outro lado, as negociações que movem Alisson poderiam acontecer a partir da próxima temporada europeia. Na Inglaterra, desde 18-19, o brasileiro, revelado pelo Internacional, tem contrato em Anfield até a metade de 2027. Real Madrid quer De Jong para lugar de Kroos e Barcelona toma decisão imediata sobre o negócio. Meia deve deixar o Camp Nou em função do alto salário. Uma informação bombástica movimentou a imprensa da Espanha antes de Leganés vs Real. Isso porque um dos principais craques do elenco do Hansi Flick virou alvo de Ancelotti no Santiago Bernabéu. Em resumo, Frenkie de Jong, do Barça, estaria na lista de negociações do clube catalão e Florentino Pérez desejaria sua contratação para o lugar de Toni Kroos. Com isso, Laporta e Flick tomaram uma decisão inesperada sobre o interesse. De acordo com o defensa central da Espanha, o Barça está disposto a negociar o De Jong com qualquer clube, exceto o Real Madrid. A ideia dos blaugranas é não reforçar o seu rival direto no futebol europeu e espanhol. Ainda segundo a fonte, Frenkie de Jong sabe que o Barça rejeitará qualquer investida do Real Madrid pela sua contratação, até porque não quer reforçar uma equipe rival. Além disso, os dirigentes espanhóis sabem que o meio-campista holandês poderia melhorar o desempenho de Ancelotti no Real. Aos 27 anos, Frenkie de Jong é um dos jogadores com maior salário do elenco do Barça e seu desempenho não tem recompensado o investimento que fez. Por isso, uma negociação com outro gigante da Europa deveria acontecer logo. Destaque do Ajax em 2019, o meio-campista da seleção holandesa esteve na mira de outros gigantes da Champions, como Manchester United e até mesmo o PSG. No entanto, seu futuro segue em aberto no Camp Nou. Inegavelmente, Neymar voltou aos holofotes do futebol mundial após os rumores sobre a saída do Al Hilal. Isso porque o atacante brasileiro tem sofrido com diversas lesões e não atendeu às expectativas dos sauditas em sua contratação. Por isso, as especulações de uma possível volta ao Santos vieram à tona na imprensa brasileira. Por outro lado, uma reação do ex-craque do Barça sobre o Inter Miami movimentou os bastidores do mercado da bola. Segundo o portal Gol, Neymar deu a entender a possibilidade de jogar no Inter Miami de Messi e Suárez. Ao que tudo indica, o brasileiro disse para os ex-companheiros de Camp Nou que deveria estar lá nesse final de carreira. A possível ida de Neymar ao Inter Miami tem relação direta com o acerto de Mascherano com o time de Beckham. O brasileiro atuou ao lado do ex-zagueiro argentino com a camisa do Barcelona, Mascherano este que também atuou aqui no Brasil pelo Corinthians. Mesmo que tenha contato com o Al Hilal até junho de 25, o empresário Neymar dos Santos, pai do jogador, destacou que o atleta está livre para decidir seu futuro com a camisa do time de Jorge Jesus na Arábia Saudita. Nas palavras do representante e pai do craque brasileiro, a gente não sabe de nada, veja as especulações que ficam e a gente começa a se preparar para isso. Eu sei que o mercado está esperando ele voltar. Como vai voltar? A gente sabe disso. Barcelona aceita vender Yamal para outro gigante europeu, só que por 6 bilhões de reais. Só isso? Tá duro dorme, né, PS? Jovem atacante é considerado um dos maiores talentos do futebol mundial. Na atual temporada sob Flick, o jovem, sob o comando dele, com 17 anos de idade, soma 16 jogos disputados, com 6 gols marcados e outras 8 assistências fornecidas. Com isso, é comum que Yamal chame a atenção de outros clubes, sendo o PSG um velho interessado. O Barça, no entanto, quer receber um valor astronômico que gira na casa de 1 bilhão de euros. Isso porque, conforme repercutido no portal Fichajes, o time espanhol está preparado para renovar com o jovem jogador, que terá a multa rescisória fixada nesse valor. Dessa forma, caso o Paris Saint-Germain ou algum outro clube o queira tirar da Espanha, precisará desembolsar a quantia estabelecida. Na atual cotação, os valores giram na casa de 6 bilhões de reais. Algumas semanas, inclusive, o nome de Yamal também foi bastante especulado na Premier League. Na ocasião, clubes como Arsenal e Liverpool eram os principais assuntos. Enquanto isso, a joia segue totalmente focada no Barcelona, que faz uma grande temporada. Desde que subiu ao time profissional, Yamal já soma
soma 67 jogos disputados com 28 participações em gols. Outro jogador do time culé que está bastante valorizado é o brasileiro Rafinha. O desempenho do camisa 11, inclusive, estaria motivando a diretoria a desistir da chegada de outros nomes como Mohamed Salah. O sonho de José Mourinho não parece estar tão longe de se tornar real. Os torcedores do Fenerbahçe iniciaram campanha nas redes sociais para que Cristiano Ronaldo vá para o clube. Mário Blanco, diretor de futebol do Fenerbahçe, iniciou o contato com Jorge Mendes, empresário de CR7, e começou as negociações com Al Nassr pela contratação do craque português. Um fator que torna a contratação de Cristiano muito difícil para o Fenerbahçe é o alto salário. De acordo com o AS, CR7 recebe 222 milhões de euros na cotação atual, 1,3 bilhões de reais por ano, anualmente. Ainda assim, o clube espera que a relação entre Mourinho e o craque pese na negociação. Os dois portugueses trabalharam juntos no Real Madrid. Mourinho foi técnico do clube espanhol entre 2010 e 2013 e conquistou 4 títulos ao lado de Cristiano Ronaldo. Al Nassr trabalha para fechar com o craque do Barça em definitivo. O time saudita entrou na disputa para poder contar com o talento do jogador culé em seu elenco. A equipe do Al Nassr tem trabalhado bastante nas últimas janelas para poder bater de frente com o Al Hilal. No entanto, os investimentos feitos até então não têm surtido tanto efeito assim para isso. O gigante saudita vê seu rival tomar distância na tabela de classificação e busca reverter essa situação nos próximos meses. Para que isso aconteça, eles querem anunciar novos reforços de peso para o elenco. Um dos nomes que mais agrada a comissão técnica é de um dos grandes craques do plantel do Barça. Eles acreditam que ele seria uma adição de extrema qualidade para o setor ofensivo do seu time. O portal Fichares informa que o Al Nassr tem grande interesse em contratar o Ansu Fati. O atacante está sem espaço no Barça e seria uma negociação tecnicamente fácil de se obter um acordo. Os culés têm enorme interesse em negociar seu camisa 10, visto que ele vive péssima fase e tem convivido com várias lesões nos últimos anos. Eles não devem exigir uma quantia gigantesca pelo atleta, haja vista sua tamanha desvalorização. No momento não há negociações em aberto entre o gigante saudita e os espanhóis por um acordo pela saída do atleta. Eles não possuem pressa e também analisam outros nomes disponíveis no mercado. Recentemente, Ansu Fati também se tornou o grande desejo de outras potências do mundo da bola. Sevilha e Al Hilal fizeram contatos e podem ser um forte concorrente da equipe de Cristiano pelo jovem espanhol. Mohamed Salah pode não renovar com o Liverpool. Na atual temporada de Premier League, na verdade no contexto todo, o Salah tá espetacular. Só na Premier League, os números do atacante são incríveis. 12 jogos ele marcou 10 gols e realizou 6 assistências. Entre os atletas, é o que mais gera jogo e participa de gols na maior liga da Europa. Em 18 jogos na temporada até aqui, Salah tem 12 gols e 10 assistências. Simplesmente 22 gols mais assistências em 18 partidas. Uau! No entanto, nem tudo é festa para o torcedor do Liverpool, que está 8 pontos na frente do City na Premier League e é o líder provisório na fase de grupos da Champions. Salah concedeu entrevista e disse estar decepcionado com a diretoria do clube, que ainda não procurou para uma renovação de contrato. Os fãs estão furiosos com a diretoria de Anfield. Decepcionado? Sim, estou decepcionado. É claro que estou desapontado com a situação. Não vi nenhum tipo de proposta da diretoria até agora, disse Mohamed Salah, alvo de gigantes da Europa, ressaltando que o Barcelona é um dos clubes mais interessados em Salah nesse momento. Juan Laporta é quem deseja a contratação do camisa 11, já que ele, por estar em fim de contrato, se encaixa na política de contratações do clube. Não há ofertas e nem contatos nesse momento. Salah segue priorizando o Liverpool e por isso o Barça tem que ter calma para não estragar tudo. Entretanto, a declaração deixa Laporta até animado nos bastidores. Salah tem números impressionantes vestindo as cores do Liverpool. Ele chegou em 2017 e desde então conquistou tudo o que tinha direito e disputou, marcando 227 gols e realizando 99 assistências em 367 jogos. Vini Júnior vive drama no Real Madrid e Mbappé tem como conseguir sua posição. Vini está fora do jogo contra o próprio Liverpool pela Champions nessa quarta em Anfield Road. Segundo informações do Mundo Deportivo, o brasileiro sofreu uma importante lesão. O camisa 7 foi diagnosticado com uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e ficará afastado pela lesão por aproximadamente 3 semanas, revelam fontes da Espanha. A lesão do brasileiro aconteceu na boa vitória do Real diante do Leganés. Mbappé deverá finalmente ganhar sua primeira chance pelo lado esquerdo do Real Madrid, sua posição de origem. Assim ele poderá mostrar a todos seu verdadeiro nível e dar uma dor de cabeça para Ancelotti. De certo modo, Mbappé tem o que comemorar com a situação. Agora, contra os Reds, ele terá a chance de mostrar a Ancelotti que pode ser o dono da posição. Kylian é ponta esquerda de origem. Seus melhores momentos de carreira, vestindo as cores do Paris e também da França, foram atuando pelo lado esquerdo do ataque. O francês registra números impressionantes. Endrick também pode ter chance no time titular de Ancelotti, com Mbappé sendo deslocado pelo lado do campo e com Rodrigo ainda não estando 100% fisicamente, o jovem pode viver seu maior desafio da carreira. Ancelotti ainda não pensa
pensou em como será o time do Real Madrid contra os Reds sem Vinícius Júnior, que não é o único destaque para a partida. Os Suns merengues verão um time bastante diferente em Anfield. Mercado da bola concluído com sucesso. Muito prazer, eu sou o Zefut e claro, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!